Eu mencionei o Ministério Infantil, da vontade que a gente tem de fazer esse acampa dentro toda semana, porque a alegria é muito grande em tê-los conosco. Muito bom, gente. Nós vamos aí continuar conversando sobre a primeira carta de João. Nós temos feito aí a exposição dessa carta. Fazer a exposição de um texto significa nós, com o máximo detalhe possível, nós estarmos extraindo do texto tudo aquilo que ele tem. A exposição do texto da palavra de Deus é muito adequada no sentido de minimizar o acontecimento de nós estarmos colocando no texto alguma coisa que o texto não está dizendo. Então nós procuramos tirar do texto aquilo que ele realmente quer dizer para nós, principalmente porque sabemos que o texto é a palavra de Deus. Você concorda com isso? Sim. Isso significa o quê? Que Deus está falando conosco através do texto da palavra de Deus. Amém? Sim ou não? Isso. Então isso é bastante importante, isso requer de nós muita atenção, não é? Imagine que viesse aqui à frente como que chama o homem mais rico do mundo aí, não é o Bill Gates, o Elon Musk. O Elon Musk vai vir aqui fazer uma palestra. Eu acho que os jovens não ficariam lá atrás, não. Eles ficariam bem pertinho dele e com a atenção voltada, não é? Isso significa o quê? Que Deus tem uma palavra para nós. E Deus é muito mais importante, muito mais relevante. Aquilo que Deus tem a falar para nós é muito mais importante do que qualquer autoridade desse mundo. Você concorda com isso? Não é mesmo? Então, toda atenção é imprescindível no momento em que nós nos propomos a expor a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa carta não é o Evangelho de João, tá certo? É a carta de João. João escreveu, além do Evangelho, que é a narrativa do ministério de Jesus, o ministério mais teológico. Ele escreveu 3 cartas, em função de algumas necessidades que ele percebia, porque tinha muitas seitas ensinando coisas erradas. Então, em função desses erros que estavam acontecendo na época, que tinha a ver com uma seita chamada gnosticismo, e que existe hoje umas formas mais modernas de gnosticismo. Então João estava arrumando a casa. Muito dessas seitas gnósticas, né, desses grupos heréticos que falavam heresia, que falavam coisas contrárias àquilo que Deus ensinava, né, João vem e tenta ajustar aqui, tenta chamar a atenção. Eu gostaria de ler desde o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 6. Nós já vimos aí alguns detalhes deste primeiro capítulo, tá bom? Mas vamos ler novamente, porque é um capítulo curto. Ok? Abriram aí? 1 João, capítulo 1, até o versículo 6 do capítulo 2. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu quero dar rapidamente o seguinte direcionamento aqui. Quando eu disse que lá existiam algumas heresias, alguns ensinamentos contrários, um dos ensinamentos contrários era de que Jesus era apenas uma das emanações de Deus. Os gregos chamavam de aeões, era um dos aeões de Deus, é uma das manifestações de Deus, como outras manifestações de Deus existem. Dá para perceber que hoje, nos dias de hoje, nós vemos uma versão mais moderna desse gnosticismo, que inclusive existe a seita da gnose hoje, explícito, com esse nome. Eles entendiam lá que Jesus não era Deus, eles entendiam lá que Jesus era apenas uma das manifestações de Deus. Vocês já ouviram dizer, algumas pessoas, que dizem que Jesus é um dos profetas? É uma forma de dizer que Jesus é uma dessas manifestações de Deus, porque Deus se manifestava, a palavra de Deus se manifestava através dos profetas. Então, alguns dizem que Jesus, hoje mesmo, no mundo, Jesus não é Deus, Jesus é uma pessoa eticamente perfeita, em quem nós devemos estribar, que devemos alicerçar a nossa vida. Então, só fica na questão ética, ou seja, se eu for bom, está tudo certo. Então, uma das formas de gnosticismo nos dias de hoje, ok? Aí João vem dizendo assim, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ele está falando que ele viu, é o testemunho que João está falando, ele viu Jesus que estava desde o princípio. Quem é que estava desde o princípio que não Deus? Então, ele estava afirmando que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é a própria vida, e João está dizendo que ouviu, que viu, apalpou com as suas mãos a respeito do verbo da vida, e diz que Jesus é a vida eterna, quando ele diz ali, anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, olha só, ele vem corrigindo alguns ensinos errados que estavam acontecendo ali. Então tem tudo a ver conosco hoje. Então, se alguém disser que Jesus não é Deus, é uma forma gnóstica. Uma outra forma de gnosticismo, e aí a gente vai ver depois, é que o gnosticismo dizia que se ligava a Deus só aqueles que tinham conhecimento da religião, que tinha conhecimento geral. Por isso que no capítulo 2, ele diz ali, mas, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Ele está colocando aqui a palavra conhecimento, ele está colocando a palavra sabemos, temos conhecido, guardamos os seus mandamentos. Depois, no final do versículo 5, ele fala, nisto sabemos que estamos nele. Ele usa a palavra saber para contrariar e para combater essas heresias gnósticas, dizendo que simplesmente pelo conhecimento, pelo discernimento, nós atingimos a Deus. Então, são algumas seitas gnósticas. Eu estou dizendo isso logo a priori, logo na introdução, que é para mostrar o quê? Aquilo que João combatia, existe hoje. Aquilo que João combatia, eram filosofias humanas, acerca de Deus. E hoje, as pessoas se contentam em ter as suas próprias filosofias em relação a Deus. Não é mesmo? Se você vai falar de Deus para alguma pessoa, mas eu já conheço a Deus, não é? Para ele faz tudo aquilo que Deus, que é importante para se ligar a Deus. Ele é o mais importante, ele sabe de tudo.
Ok? Então, só para que a gente possa perceber o quanto é contemporâneo essa carta de João, o quanto é importante para nós essa carta de João. Quando eu falo contemporâneo, é para nós, para o nosso tempo, ok? E aí o texto continua dizendo: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aí ele continua: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então João vem dizendo tudo isso, e nós já falamos nos domingos passados, dos obstáculos para a comunhão, dos elementos facilitadores para a comunhão, e começamos a falar sobre alguns benefícios do verdadeiro cristão. E aí, do versículo 2 ao versículo 6 é que entra no nosso assunto de hoje, em que já começamos domingo passado. O que ele diz? Meus filhinhos, olhem só, presta atenção aqui, gente, olha, é muito importante você prestar atenção. Escrevo-lhes estas coisas. Quando ele diz escrevo-lhes estas coisas, é o que ele escreveu até agora, no capítulo 1, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Lembram que um dos benefícios do verdadeiro cristão é o fato de nós termos um advogado? Lembram que nós falamos isso domingo passado? Esse foi o assunto. Nós temos um advogado. Advogado, lembram? Significa o quê? O que um advogado representa na justiça? Entre eu e o juiz. Intermediário, o mediador. Alguém que leva para o juiz as minhas causas. Então, o texto aqui diz que Jesus é o nosso advogado. Isso significa que ele é quem é o mediador entre o homem e Deus. Por quê? Porque o homem não pode buscar a Deus pelas suas próprias forças. Nós dissemos isso. O homem não pode chegar sozinho à presença de Deus. Lembram disso? Por isso é que nós precisamos de um mediador. Quem é o mediador segundo Deus? Segundo Deus, porque segundo os homens, eles veem numa série de pessoas como intermediários, como mediadores entre a divindade e ele. Ok? Associaram isso com algumas religiões hoje, que oram para alguém levar para Deus os seus pedidos, que não Jesus. Mas Deus está dizendo aqui que Jesus é o nosso advogado. Ele é quem é o nosso mediador. Ele é quem leva para Deus, ele é quem consegue fazer o link entre nós e Deus. Só Jesus. E aí ele continua dizendo, além de ser um advogado, de nós termos um advogado, em que um dos benefícios do cristão é que nós temos um advogado. Ele não tem a autorização da OAB, ele não tem o número da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, mas ele tem a ordem do Deus Todo-Poderoso para fazer essa mediação. Percebe? Os advogados da OAB, por mais capazes que sejam, eles não conseguem acertar em tudo, levar tudo aquilo que nós entendemos ser injusto para nós, para o juiz, a ponto do juiz estar
impetrando uma justiça justa para nós. Mas Jesus, ele consegue fazer isso de maneira muito mais adequada. Então, é um privilégio, é um benefício nós termos um advogado. E aí depois, no final, eu falei assim, gente, próximo domingo, referindo-se a hoje, nós vamos falar sobre o segundo benefício, que é a propiciação. Quando o versículo 2 diz, e ele, ou seja, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Aí eu falei assim, gente, olhem lá no dicionário, se preparando para esse momento de reflexão, o que significa propiciação? Porque não é uma palavra comum, é uma palavra muito mais teológica, se bem que a palavra propiciação, ela tem num dicionário, ela tem um significado. O significado no dicionário significa o seguinte: sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a ira ou para agradar. Então, no dicionário diz isso, que propiciação é um sacrifício ou uma oferta que se dá a alguma divindade para aplacar-lhe a ira ou para agradar-lhe. Então, a Bíblia Sagrada, aqui através de João, Deus, através de João, está dizendo que Jesus é o nosso propiciador, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é a oferta de Deus, Ele é a própria oferta que é dada a Deus para aplacar a ira de Deus, por conta dos nossos pecados. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os nossos ombros. Quem crê no Filho, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a ira de Deus está sobre o ser humano, por conta do seu pecado, do quanto ele é frágil, do quanto ele é pecador, do quanto ele é mau. E Jesus, ele foi a própria oferta que satisfez essa ira de Deus, que é diferente da ira, né, como nós muitas vezes interpretamos, não é no sentido de explosão emocional. A ira humana é uma explosão emocional, não é? Mas a ira de Deus é a inconformidade, é a não conformidade com o pecado humano. Gente, a santidade de Deus é absoluta. E o pecado humano é trevas, é o oposto absoluto da santidade de Deus, percebe? Quando a gente fala em absoluto, significa o máximo, 100% de santidade. E quando nós falamos em pecado, é 100% de pecado. Então, existe como nós colocarmos juntos a luz e a escuridão? Um é oposto ao outro. Essa não conformidade é representada pela ira de Deus, pela não conformidade de Deus em relação a como somos, a quem somos. Por isso é que nós precisamos de Jesus, porque Ele é a oferta, a própria oferta, que vai tirar de sobre os nossos ombros a ira de Deus. Por isso é que aquele texto que eu citei, que João 3,36 diz, quem crê no Filho, tem a vida, quem não crê no Filho, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso significa que quando cremos em Cristo Jesus, quando recebemos Jesus no nosso coração, nós não respondemos mais pelos nossos pecados. Percebe? Nós fomos perdoados por conta dessa propiciação. Muitas vezes nós passamos direto num texto como esse, geralmente a gente passa direto nos textos onde tem palavras que a gente não conhece, não é mesmo? Esse é um dos textos.
E ele, além de ser advogado nosso, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas o do mundo inteiro. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Certo? Por isso é que quando Jesus morreu ali na cruz, ele não sofreu somente as suas dores físicas. Ele não sofreu só as furadas na sua mão ou no seu pulso com aqueles pregos. Ele não sofreu só por causa daqueles pregos no peito dos pés. Ele não sofreu só porque ele estava com falta de ar quando ele estendia para frente o seu peito e não podia respirar. Ele não sofria só quando lhe foi colocado na sua cabeça aquela coroa de espinhos. Ele sofria por causa dos pecados do mundo todo. Ou seja, Deus recebe a oferta daquele que crê em Jesus e lhe é tirado a ira de Deus sobre os nossos ombros. Isso daí é maravilhoso. Gente, isso daí, além de ser doutrinário, ainda nos leva à responsabilidade de estarmos entregando cada vez mais a Deus. Nós devemos a Deus essa entrega, nós devemos a Deus essa consagração de vida, nós devemos a Deus esse abrir mão de nós mesmos, porque Ele fez o link com o próprio Pai, e é isso que Ele vem dizendo, no versículo 2 ao versículo 3, versículo 2 e versículo 3, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, também pelos do mundo inteiro. Então, Jesus é a oferta que aplaca a ira, que estava sobre os meus ombros. Eu já não respondo mais, a ira de Deus já não está mais sobre os meus ombros. Ele cobre os nossos pecados, e nós vemos isso bem claramente num texto lá no Antigo Testamento, que eu vou pedir que você abra. Esse texto do Antigo Testamento, que está lá em Isaías, no capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, ali a partir do verso 4, quando ele diz ali: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso é propiciação. E nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, isso significa propiciação, gente. Nós não podemos sair daqui sem essa percepção do que significou a cruz. Nós não podemos sair daqui sem entender o que João quis dizer ali, que Jesus é a nossa propiciação, como sendo o meu maior benefício. Esse foi o meu maior benefício, esses três foram os meus maiores benefícios. Primeiro, de eu ter um advogado, competente como Cristo, e que me fez a ligação com Deus. Segundo, de ter em Cristo a minha propiciação, ou seja, os pecados foram tirados dos meus ombros, por causa de Cristo Jesus. Então esse texto de Isaías, capítulo 53, aponta para Jesus. Mas, a partir do capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 6, desse texto de João, quando ele diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido. Olha só nesse versículo, ele já fala duas vezes de saber
e de conhecer, justamente porque ele estava falando para um gnóstico, que dizia que o conhecimento dele, não de Jesus, que o conhecimento dele a respeito das coisas, de tudo, o conhecimento, os ignorantes não tinham parte disso. Eles lá, o grego chamava, esses eram os pneumáticos, ou seja, aqueles que tinham a percepção da divindade, que conheciam todas as coisas. Ele conseguia entender o movimento de tudo, ele conseguia entender por que aconteciam as coisas, ele conseguia, até segundo as suas próprias ideias, planejar o seu futuro. Gente, o ser humano natural, ele faz exatamente isso, ele pensa exatamente assim. E aqui o que João diz, é que, e nisto sabemos, o conhecimento de João, e a sabedoria de João, tem a ver com o verbo, tem a ver com Cristo, que está no capítulo 1, versículo 1. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Percebe aí? Não adianta conhecer as coisas e ser um pecador inveterado. É isso que ele está dizendo. Não adianta dizer que conhece, mas não guarda os mandamentos do próprio Cristo, que é a vida eterna, que é a luz do mundo. Esse é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é manifestado por mandamentos que são levados avante para serem cumpridos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos, de novo a palavra sabemos, nisto sabemos que estamos nele, quem diz que permanece nele, esse deve também andar, esse deve também andar assim como ele andou. Gente, nós temos o conhecimento de Jesus, amém? Você conhece Jesus? Levanta a mão aquele que conhece Jesus, aquele que sente Jesus no seu coração. Aí ele diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda o seu mandamento, é mentiroso. Aí complicou, não complicou? Sim ou não? Quem é que pode dizer assim, eu guardo todos os mandamentos? Eu não arrisco. A própria palavra diz um pouco antes, no capítulo 1, lembra? O que diz lá o capítulo 1, versículo 8 e 9? O que diz lá? Que aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nesse capítulo 2, ele diz o quê? Que é importante você confessar os seus pecados e buscar cumprir todos os mandamentos. Isso não significa cumprir todos os mandamentos, primeiro, achar que você cumpre todos eles. É abrir a possibilidade de que você é um pecador. Mas aí, você carrega sobre si uma responsabilidade tal de estar se policiando. Quando escapa alguma coisa, você vai perceber que não, eu pequei diante de Deus. Isso chama-se contrição, significa tristeza pelo pecado. E aí ele diz, aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Esse texto como um todo, ele está dizendo o quê? Que nós devemos viver, não viver pecando. É viver buscando guardar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Mas quando nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu acho que está bem claro isso. João está bem claro aqui no que ele está ensinando para nós. Então, gente, primeiro, nós temos um advogado que é um benefício. É um benefício ou não é? Nós temos alguém que nos intermedia,
alguém que é o nosso mediador. Por isso é que nas nossas orações, quando falamos com Deus agradecendo e pedindo, nós falamos em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele quem leva, Ele quem não é quem leva para Deus, mas é Ele que abre o acesso de nós falarmos com Deus. O acesso é aberto para falarmos com Deus por causa de Jesus. Então, em nome de Jesus, é por causa dele que nós temos o acesso com Deus. Ele é o nosso advogado. Segundo, ele é a nossa propiciação. O que significa propiciação? Dos nossos ombros é tirado toda a responsabilidade dos nossos pecados. Ou seja, quando nós atravessarmos o rio, quando nós morrermos, quando nós estivermos lá ali no julgamento final, Deus vai olhar para nós e vai ver quem? Ou ver Jesus ou não ver Jesus. Eu já disse aqui, é uma criação na minha cabeça, a Bíblia não diz assim, mas eu imagino assim, eu me apresento diante de Deus, o que eu vou falar não é nada do que não está sendo ensinado. Eu me apresento diante de Deus. Não fosse Jesus dar um ok, eu teria que responder pelos meus pecados. E aí, ou seja, é Jesus quem é o nosso advogado. E quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus, é o nosso próprio advogado, ele é competentíssimo para fazer com que a gente ganhe a causa. E aí Deus fala assim, perdoado. Passa para frente. Eu fiz um teatrinho aqui, não é? Para que a gente pudesse entender o papel do propiciador. Além disso, o terceiro é que nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus. Gente, o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que conhece Jesus. Não é aquele que acha. Não é aquele que diz assim, Jesus é o caminho, mas todos os caminhos levam a Deus. Concepção humana. A concepção humana diz que todos os caminhos levam a Deus. Buda leva a Deus, Krishna leva a Deus, divindades quaisquer que a pessoa cria na sua cabeça, que não existem, ele cria na sua cabeça, nos levam a Deus. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, esse texto em que o editor da Bíblia diz aqui, Jesus o nosso advogado, ele é o nosso advogado, ele é o nosso propiciador, ou seja, é ele quem permite que a ira de Deus seja tirada dos nossos ombros, e é ele quem é o verdadeiro conhecimento. Se nós conhecemos a Jesus, nós temos o verdadeiro conhecimento, e é isso que garante para nós a vida eterna. Amém? Vamos orar? E sempre pedindo, né? Porque nós precisamos muito do discernimento do Espírito Santo para crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de explorarmos a Tua Palavra, como nós estamos fazendo nestas cartas do apóstolo João. E te pedimos, ó Deus, que cada vez mais nós possamos encontrar nessas palavras, palavra de vida eterna, palavras do verdadeiro conhecimento Teu, palavras que nos fazem entender que de sobre nós é tirado a Tua ira, por Cristo Jesus. E obrigado a Deus, porque nós temos um advogado perante o Senhor, o próprio Cristo. Obrigado a Deus, porque nós somos libertos. Obrigado porque nós temos um verdadeiro conhecimento Teu em Cristo Jesus. Nós oramos gratos assim, pedindo força, pedindo discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos.